3.21.1, ao que vencer. O versículo diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Bom, então o que significa lhe concederei que se assente comigo no meu trono? Ao vitorioso da igreja, sem características definidas, ou seja, nem frio nem quente, Jesus apresenta a maior das promessas, ou seja, a mais gloriosa. Se você olhar as promessas feitas a todas as outras igrejas, né, comer da árvore da vida, não receber o dano da segunda morte, ser coluna do templo de Deus, gloriosas. Mas a essa, Jesus Cristo, ele promete: lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Porque esse é um período realmente de grande corrupção. Eu comparo esse período à história de Abraão. Veja, Abraão vivia no meio do povo de Deus. Abraão vivia na Mesopotâmia. Quem ocupou a Mesopotâmia? Os semitas. Os descendentes de Cã, eles foram lá para o Egito. De Jafé, foram para outra região também. A Mesopotâmia, perto de onde a arca pousou, que ela pousou nos montes Ararat, logo perto também de onde era o Jardim do Éden, onde nascia o rio Tigre e Eufrates. Então eles ficaram ali na Mesopotâmia, que era o melhor lugar. Abraão teve que se retirar desse lugar. Por que Deus tirou Abraão do meio daquele que era o povo de Deus, os semitas, e levou Abraão para viver no meio dos cananeus, que haviam sido amaldiçoados juntamente com seu pai Cã? Porque você, olhando a maldição de Noé, não foi só para Cã. Ele amaldiçoou Cã e Canaã, seu filho. E os descendentes de Canaã, que habitaram, né, a região de Canaã, que são os cananeus, Deus levou Abraão para ir viver no meio dos cananeus. O que eu entendo com essa atitude divina, que parece até ser errada, mas não é. Por quê? Você viver no meio de pessoa que não é frio nem quente, ou seja, você não sabe o que ele na verdade é, o risco de você ficar com aquela pessoa te chamando de irmão, mas na verdade ser um falso crente, não ter nada de Deus, o risco de você acabar por praticar as coisas que ele pratica é muito grande. Então, essa é a explicação que eu coloco do porquê Deus tirar Abraão do meio do povo de Deus e levar ele para viver entre os cananeus. Por quê? Segundo a história, os descendentes de Sem estavam todos pervertidos, todos desviados. Inclusive, segundo a tradição judaica, segundo Flávio Joséfo também, a família de Abraão já era idólatra, o pai de Abraão era idólatra. Pelo jeito era Abraão, né? E seu sobrinho, talvez seu irmão que escapasse, mas o seu pai teria feito a sua riqueza, sua condição boa financeiramente. Eu falo isso porque Abraão tinha uma boa condição financeira, ele tinha empregados, tinha muitos animais. Como o pai dele conseguiu fazer essa riqueza? Vendendo, né, pequenas estátuas de deuses. Então foi por isso que ele teve que tirá-lo daquele local. Então viver no meio desses falsos crentes, dessas pessoas que não é fria nem quente, né, que não tem identificação, não tem identidade, é um perigo. Daqui a pouco você está vivendo igual a eles. São esses cristãos que mostraram ao mundo que existe sim a necessidade de um Criador. O mundo não poderia ter vindo à existência se não fosse a ação de um Criador. Bom, aqueles que são vitoriosos dessa igreja, eu acredito, não coloco como uma profecia, mas nós estamos assim próximos, entendeu? De viver uma situação que o ateísmo vai morrer. Ele só ainda não morreu porque a ação de Satanás causando uma cegueira espiritual é muito grande. Eu citei num trecho anterior da aula o fato de Steve Hawkes, né, afirmar que não existe possibilidade desse universo ter vindo a existir a partir de um outro universo, a teoria do multiverso, que ele considerou encerrada. Interessante que a esposa dele era evangélica, a ex-esposa, né? E ela, eu tinha lido diversas entrevistas em que ela falava, esse homem, existe algum propósito divino
para ele viver tanto tempo, porque ela fala, segundo a medicina, a doença dele causa morte em 2, 3 anos no máximo. Por que esse homem viveu tanto tempo? E ela dizia, Deus tem algum plano na vida desse homem. Eu não vi ela dando entrevista agora com a morte dele, mas eu considero que ela estava certa, porque ele, antes de morrer, eu defini como uma facada, uma punhalada no ateísmo, porque ele deixou os ateus na seguinte situação, olha, vocês têm que aceitar o seguinte, esse universo, alguém tem que ter trabalhado para ele vir à existência. Porque é isso que o Big Bang prega. Como eu disse, o Big Bang ele não é contrário ao criacionismo. Antes do Big Bang, todos os cientistas que estavam, né, naquele crescimento do ateísmo, eles diziam, olha, o universo ele não foi criado, o universo é eterno. Não existe Deus criador. Aí veio o Big Bang, e com a teoria do Big Bang, ficou provado que o universo teve um início. Então aquilo foi um problema. Teve um cientista que chegou a falar, você pode pesquisar na internet essa frase, ele falou, nós estávamos caminhando para chegar no topo da montanha do conhecimento. Quando chegamos lá, encontramos um grupo de teólogos assentado no topo dessa montanha. Por quê? Porque os teólogos já pregavam, tá bom, que o universo não é eterno, que o universo teve um princípio. A princípio, os cientistas não quiseram aceitar essa teoria. Alguns por serem ateus, outros que não eram ateu, como Albert Einstein, ele falou o seguinte, essa teoria é um problema porque ela coloca o universo em movimento. Eu tenho dificuldade para calcular, vamos dizer, a Terra girando em torno do Sol. Já é complicado. Se eu tiver que calcular o Sol girando na Via Láctea, a Via Láctea também se movimentando, como é que eu vou fazer esse cálculo? Então, a princípio, ele também rejeitou, e outros, como Ed Hubble, depois acabou que a teoria foi comprovada. E outros exemplos que nós podemos ver, eu cito aí o grande exemplo da nossa era, que eu vi, foi os estudos de Francis Collins, que ele recebeu até o prêmio Nobel do DNA. Essa geração, ela tem que repetir e falar a todo momento. O que Francis Collins fez foi matar o ateísmo, porque o DNA, ele mostrou que o DNA, ele é hipercomplexo. O DNA, vamos falar que Bill Gates disse que o DNA é mais complexo do que qualquer programa de computador. No DNA, você tem tudo sobre a vida do homem, doenças que ele já teve e conseguiu vencer, tudo isso como ocorre. Vamos citar o exemplo do coronavírus, né? Quando alguém pega o coronavírus, quando esse vírus invade o corpo, o homem tem os seus glóbulos vermelhos, os seus glóbulos brancos, ele tem uma forma de combater. Como é esse combate? Existe algumas células suas que elas vão estudar a estrutura molecular do vírus. Estuda a estrutura molecular do coronavírus, descobre como matá-lo, mata ele e depois vai no seu DNA e acrescenta, olha, vírus com a estrutura tal, você mata ele assim. Se você pegar esse vírus, novamente você vai conseguir matá-lo, porque já está programado. Isso é uma programação. Qual o programador de computador que faz isso? Qual o programa de computador que ele consegue estudar um vírus e matar o vírus? Não. O vírus de computador, por exemplo, quando surge um vírus, né, depende de um homem estudar aquele vírus, descobrir como matá-lo e fazer um antivírus. O organismo humano faz isso sozinho. Quando Francis Collins escreveu até um livro que vocês devem ler, a linguagem DNA, a linguagem de Deus, o maior ateu do século XX, um homem chamado Anthony Flew, eu falo que era o maior ateu porque ele era um teórico do ateísmo, escreveu diversos livros sobre ateísmo. Aquele homem, ele falou, olha, com os estudos do DNA não dá mais para dizer que não existe Deus. Ele escreveu um livro que eu também recomendo a vocês. O título do livro, Um Ateu Garante, Deus Existe, de autoria de Anthony Flew, que foi o maior ateu do século XX, né? Foi outro que eu coloco entre aqueles que deram, um ateu que deu uma punhalada no ateísmo, né? Sendo que Anthony Flew deixou de ser ateu.